Irmãos, os Salmos, hoje a nossa reflexão aqui sobre os Salmos é o seguinte: o Salmo é louvor, é o inário do povo de Israel, e nós louvamos a Deus, e no meio do louvor, Deus age e faz maravilhas no nosso meio, tudo aquilo que nós comentamos sábado passado. Mas os Salmos, irmãos, eles também têm uma qualidade de serem proféticos. E é uma coisa que talvez a gente pouco repara, né? Assim, não leva muito a sério essa questão de que os Salmos eles trazem consigo profecias. E quem foi que falou isso, irmão? Quem foi que falou que o Salmo é profético? Foi o próprio Cristo, foi Jesus mesmo. Pega aí na sua Bíblia o livro de Lucas, nessa passagem aqui que nós estamos indicando, Lucas 24, 44, você vai ver que o próprio Jesus destacou o fato de que o Salmo era profético. Então veja bem, Lucas 24, 44, olha o que diz a palavra. Isso aqui é o seguinte: Jesus já tinha sido crucificado, já tinha passado tempo na sepultura, já tinha aparecido aos discípulos, no caminho de Emaús, já tinha aparecido na sala fechada, e aí aqui ele está com os discípulos, e ele diz o seguinte: olha, quando eu ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo que estava escrito a meu respeito. Aonde, irmãos? Na lei de Moisés. O que era a lei de Moisés, meus irmãos? Era aqueles 5 livros, do Antigo Testamento, que tinha ali as orientações de Moisés. E depois tinha também os profetas, o livro dos profetas. Quem que são os livros dos profetas, irmãos? É o que nós lemos Isaías hoje. Hoje nós lemos Isaías. Nós lemos Isaías lá que ele foi desprezado, ele era homem de dores, ele era indigno, nós não víamos nele nenhuma beleza. E nós o desprezamos e achávamos que o castigo que caía sobre ele era por causa das suas próprias culpas, mas não, era das nossas. Então, o profeta Isaías ele fez uma descrição do sofrimento de Cristo, e isso está muito claro em Isaías, está muito claro em Jeremias, está muito claro em outros profetas. Mas aí Jesus fala assim: eu tinha que se cumprir na minha vida tudo que estava escrito a meu respeito. Na lei de Moisés, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele Cordeiro que era sacrificado representava Cristo, estava escrito na lei de Moisés. Estava escrito também nos profetas, principalmente Isaías que nós lemos hoje. O sofrimento de Cristo está muito bem retratado lá, Isaías 53. Aí ele fala Moisés, os profetas e os Salmos. Mas e nos Salmos, irmãos? O que tem de Jesus nos Salmos? Como assim os Salmos? Estava escrito de Jesus nos Salmos também. Então estava escrito de Jesus nos Salmos também. E, irmãos, uma coisa que eu sempre me intriga assim, né? Eu estou lendo a Bíblia e às vezes me chama muita atenção, irmãos. A gente pensar, né, que Cristo, irmãos, ele nasceu uma criança, né, que não tinha os poderes, irmão. Ele não era onisciente, vamos dizer assim, né? Jesus ele deixa claro em muitas situações de que ele não tinha pleno conhecimento de todas as coisas, né? Porque as pessoas às vezes colocam: Jesus era Deus, então ele sabia de tudo, ele não tinha medo de nada, não. Se fosse assim, teria sido um teatro, né? Então, Jesus não, ele nasceu, ele era uma criança, como toda criança, e a Bíblia fala que ele crescia, né, em estatura, ele crescia em tamanho, ele ficava mais forte, e ele ficava também em conhecimento e em graça perante os homens. Jesus ele foi evoluindo, ele recebeu instrução, ele não nasceu sabendo. E às vezes, irmãos, eu fico pensando como que foi o impacto na vida de Cristo quando ele lia que era sobre ele, né? Quando ele entendeu: não, esse aqui sou eu, né? Como que foi a reação de Cristo e como é que ele ficou quando ele entendeu
que aquilo que estava escrito na profecia 1000 anos antes dele nascer era referente à pessoa dele. Isso aqui é comigo. Porque um dia, irmãos, ele levantou na sinagoga, está escrito aqui nos evangelhos, e ele leu: o Espírito do Senhor me ungiu para tirar da prisão os cativos. Ele leu a passagem de Isaías para anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele foi lendo, e ele foi lendo, e ele foi lendo a passagem, e aí ele fechou o livro e falou: hoje se cumpriu essa palavra. Aí os irmãos imaginam, todo mundo ficou sem ação lá na sinagoga. Mas como assim se cumpriu? O que esse menino está querendo dizer? E tal, mas ficaram ali sem saber muito o que fazer, porque a gente conhece, é o filho do José, da Maria. O que esse menino está falando que hoje se cumpriu? E aí ele fala: olha, ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor, me ungiu para libertar os cativos, me ungiu para curar, me ungiu para... Hoje se cumpriu isso aqui. Mas, irmãos, o susto que as pessoas levaram, ficaram sem entender, eu fico imaginando da parte de Cristo, né? Rapaz, isso aqui é comigo, sou eu esse aqui. Sou eu esse aqui. Sou eu essa pessoa. Aí ele começou o ministério, aí ele fez um milagre, aí ele fez outro, aí ficaram as coisas, né? Imagina ele se sentindo que sou eu. E aí, irmãos, ao sentir que era ele, então a gente poderia pensar, vai passar pela cabeça dele que agora ele virou um Superman, né? Agora ele pode transformar água em vinho, agora ele pode dar vida para um, ele pode sanar as doenças, ele pode... Nossa, ele ganhou superpoderes, ele virou um super-herói. Como a gente vê hoje nos quadrinhos, aí, nos filmes, virou o Superman, o Homem-Aranha, virou alguém que vai realizar feitos gloriosos com seus superpoderes, vai atrair a atenção de todos. Mas em muitas passagens, irmãos, em que Jesus se identificava, ele via também o sofrimento. Porque se a gente lê Zacarias, o profeta, ele fala: virá o Cristo e ele será rei para todo sempre, e todos subirão para adorar em Jerusalém, e até o nome dele vai estar gravado na rédea dos cavalos e nas panelas, e ele vai ter um reino eterno. A gente falou: rapaz, que bênção, e ele vai subjugar as nações, e a gente fala: nossa, que legal. Mas esse é um aspecto do reino de Cristo, e um aspecto futuro do reino de Cristo, que não chegou, mas Cristo, ele via nos profetas que isso dizia respeito a ele via na lei de Moisés que dizia respeito a ele, mas nos Salmos, irmãos, boa parte dos Salmos, o que ele via, o que dizia respeito a ele, era uma parte voltada para o sofrimento, para o Calvário. Quando Davi, 1000 anos antes, sentou para escrever os Salmos, ele sentava, meditava, e ele fez ali essa visão, essas questões, irmãos, não era apenas poesia. Quando ele sentou ali, inspirado por Deus, escreveu, aqui nós lemos um salmo essa semana, eu achei interessante, um salmo que ele fala: a voz do Senhor, é o 29, o poder de Deus na tempestade. Então a voz do Senhor chacoalha os montes e abala os cedros. Irmãos, poesia pura. Salmo 29, poesia pura. A voz do Senhor não faz o monte Hermon pular, no verso 6. Isso é poesia, irmão. Ele está dizendo: olha, a voz do Senhor abala até os montes, faz tremer as árvores. Poesia, irmão, só poesia. Mas, em outras passagens, Davi escreveu e não era só poesia. Era mais do que poesia. E, irmãos, isso foi reconhecido. Tanto Jesus falou: olha, o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E no livro de Atos, nós vemos lá o autor do livro de Atos falando a mesma coisa, irmão. Lá no Novo Testamento, depois que o ministério dos apóstolos já estava iniciado, Atos 2, verso 29 a 36, se os irmãos derem uma olhadinha lá, você vai ver ele dando testemunho dessa habilidade profética de Davi. O discurso de Pedro. Pedro disse mais: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi.
Esse grande líder morreu, foi sepultado, o seu túmulo se encontra aqui até hoje, e ele era profeta, sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer, por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Irmãos, esse testemunho de Pedro aqui, dizendo que Davi, 1000 anos antes, tinha profetizado nos seus salmos que um descendente dele, alguém da família dele, nem que fosse 1000 anos depois, assumiria o trono e esse trono não teria fim. E Davi, 1000 anos antes, profetizou, essa palavra dos salmos foi profetizada. E quando Cristo olhava para essas profecias dos salmos, irmãos, nos salmos, vários salmos proféticos, eu trouxe uma listinha aqui para os irmãos, salmos proféticos mencionados no Novo Testamento. Esses, irmãos, são aqueles que o Novo Testamento confirma. O Novo Testamento confirma que esses salmos eram proféticos. Não é minha opinião, não sou eu que estou dizendo para os irmãos, é outra pessoa que sentou e falou, olha, acho que esse salmo aqui é profético. Não. O próprio Novo Testamento, como Pedro está citando aqui, ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo aconteceu na sepultura. Aqui Pedro está dizendo, aquilo que Davi escreveu era profético. É a opinião dos apóstolos. Irmãos, isso está no Salmo 2, no Salmo 8, no 16, no 22, no 24, 34, 35, 40, 41, 45, 69, 72, 78, 109, 110, 118. Todos esses salmos têm uma palavra que o Novo Testamento confirmou. Algum apóstolo escreveu, falou como está escrito nos salmos, como foi profetizado nos salmos, como escreveu Davi. Eles confirmam que o salmo era profético. 1000 anos antes de Cristo, alguém escreveu sobre Cristo, alguém falou sobre a vida de Cristo, sobre o que aconteceria na vida dele. Só que, irmãos, nesses salmos que nós estamos lendo aqui, especialmente o 22, que é a meditação nossa hoje, o que Jesus viu lá e o que ele entendeu, irmãos, foi o Calvário. Foi a maneira como ele seria morto. Foi a maneira como as pessoas iriam tratá-lo de forma desrespeitosa, de forma a não reconhecer o trabalho que ele estava fazendo, o ministério que ele veio desempenhar. As pessoas, sem compreender isso, iriam tratá-lo mal e levá-lo para a morte. E eu fico pensando, irmãos, como que ficou a cabeça de Cristo quando ele entendeu isso, quando ele leu os Salmos e falou, esse negócio aqui está falando de mim. E sou eu que vou passar isso aqui, porque quando chegam, irmãos, os guardas, ele fala assim, olha, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Ele já sabia, irmãos, ele falou, eu vou entregar a minha vida, não é que estão me tomando, infelizmente me pegaram e me levaram para a cruz, não, Jesus já tinha entendido, é isso o meu trabalho. Eu vou entregar a minha vida para a salvação dessas pessoas que estão tirando a minha vida. Eu vou entregar a minha vida para que elas tenham acesso ao Pai da salvação. E aí, irmãos, com esse entendimento, ele teve que viver, conviver, convencer os apóstolos de que aquilo era o que precisava ser feito. Porque quando ele falou que o Filho do Homem tinha que entregar a sua vida, Pedro falou, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Ele teve que convencer a equipe dele de que aquele era o trabalho que ele precisava fazer. Não foi fácil, irmãos. E o que ele encontrava nos Salmos, irmãos? O que ele encontrou no Salmo 22? Ele encontrou algumas coisas ali, irmãos, que certamente o fizeram pensar. No Salmo 22, irmãos, tem aquela palavra muito conhecida,
Deus meu, por que me abandonaste? Essa palavra, irmãos, está confirmada, Mateus 27, 46. Pega a sua Bíblia aí, está no Salmo 22. E está em Mateus 27, 46. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. E essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? E aí, irmãos, essas palavras, 1000 anos antes, estavam no Salmo 22, verso 1. E quando Jesus leu e entendeu isso, ele pensou: vai chegar um momento em que eu terei que abrir mão da minha vida e da proteção de Deus para a minha vida, para entregá-la por aqueles que não me querem bem, por aqueles que não têm amizade comigo, por aqueles que não querem comunhão comigo. Mas para abrir a porta e dar o direito a todos de ter a vida eterna, para abrir a porta e dar o direito a eles de ter comunhão com Deus, para fazer com que o plano de Deus dê certo. Nós lemos hoje Isaías 53, ele fala: Ele fará com que o meu plano dê certo, funcione. Irmãos, estava no Salmo 22, estava escrito, estava previsto o sofrimento do Messias e a sua morte. Estava previsto, irmãos, alguns detalhes. Salmo 22, 7 e 8, fala aí o seguinte, ó: todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça, eles dizem: você confiou em Deus, então por que ele não te salva? Se ele gosta de você, por que ele não te ajuda? E aí você vai ler lá Lucas 23, e você vê que as pessoas em volta da cruz diziam exatamente isso: olha, esse aí não era o Filho de Deus? Lucas 23, 35 fala assim, ó: o povo ficou olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo agora. Se é de fato o Messias que Deus escolheu, por que ele não salva a si mesmo e desce da cruz? Você que falou que ia reconstruir o templo em 3 dias, desce da cruz agora. Desce daí. Desce que a gente crê. Aí nós vamos nos inclinar e prestar homenagens a você aí. Mas você que ia reconstruir o templo em 3 dias, derrubar tudo e colocar tudo de volta, cadê você? Cadê a tua força? Cadê a tua capacidade? E eles não conseguiam entender, e não adiantava Jesus explicar, e o negócio era simplesmente cumprir o que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. E nos Salmos, e no Salmo 22, estávamos várias previsões da morte, do Calvário, da crucificação. Foi mais. Meu pensamento, pastor, voltou lá naquele dia, naquele momento que a serpente provocou essa situação. Pois é. E Deus providenciou ele. Um plano. Ele falou: olha, o filho da mulher vai pisar a sua cabeça, mas quem que era o filho da mulher? Era Caim e Abel, que ia nascer da Eva? Né? Não era Cristo. Ali ele já estava falando, era Cristo, já estava profetizado. E depois, irmãos, com Davi, no meio dos salmos, no meio do louvor, ele coloca essa questão: olha, por que ele não te salva? Né? E aí Jesus olhava para essas passagens, irmãos, e via algo que ia acontecer na vida dele. E, irmãos, alguns detalhes bem tristes, né? Por exemplo, Salmo 22, aí, 16, ele fala o seguinte: eles rasgam as minhas mãos e os meus pés. E na versão tradicional fala traspassaram, né? Alguma coisa vai cruzar a minha mão e o meu pé. E aí a gente vê, irmãos, que a forma da crucificação romana,
para colocar uma pessoa na cruz, no madeiro. Muitos dizem que não era um formato de cruz mesmo, era só uma estaca, né? Mas de qualquer maneira, para a pessoa ficar ali, ela tinha que ser pregada, tinha que bater o prego nos pés e nas mãos, né? Ou acima da cabeça, ou de lado, como queira. Essa pessoa tinha que ser fixada na cruz, porque senão ela ia despencar de lá. E era feito com pregos. E existem comprovações, né, arqueológicas disso, que esse era o jeito de fazer, era a maneira de fazer. E aí você vê, irmãos, lá em João, esse testemunho, eu estou pegando uma de cada evangelho, né, João 20, 25, você vai ver lá esse testemunho, ele falando o que é que fizeram com Jesus. E você vai ver que é o que está escrito no Salmo 22, lá que nós estamos lendo. João 20, 25, até 27, ele fala o seguinte: então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos na mão dele, e não tocar ali com o meu dedo, e se eu não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Por que, irmãos, que ele está falando isso aqui, Tomé? Porque ele viu os pregos serem fincados lá, ele viu Jesus na cruz com os pregos na mão. Então, quando os apóstolos falaram: olha, Jesus está aí, ele falou: não é Jesus, não, isso aí eu vi ele morrer. Agora, se for Jesus, o que eu vou querer ver? O sinal dos pregos. Porque se for ele, o sinal dos pregos vai estar na mão e nos pés. Porque eu vi baterem o prego. Eu vi a hora que eles botaram o prego. Então, se for o Jesus, se é que ele voltou, se ele ressuscitou, eu não acredito, mas se for, eu quero pôr a mão lá para ver que é ele mesmo, que não é outro, que não é um fantasma, que não é um sósia dele. Para saber que é ele, eu quero pôr a mão lá. Mas esse traspassaram, furaram a minha mão e os meus pés, estava lá, no Salmo 22. Encaixa certinho. Estava lá. Estava previsto 1000 anos antes. 1000 anos antes. O salmista Davi viveu no ano 1000 antes de Cristo. E aí, irmãos, a gente começa a pensar e a refletir, irmãos, no poder de Deus, no plano de Deus, na grandeza de Deus. Né? Hoje o Luiz comentou lá da lua de sangue, né, que ele ficou com o Ivan observando o eclipse e imaginando, né, quanta sabedoria Deus deu ao homem para prever isso, né? Como é que a pessoa sabe que vai ter, né, o eclipse? Agora você vê, né, a gente admira o homem que fez os cálculos e viu que vai chegar o eclipse. Quanto que nós não temos que admirar a Deus que botou os astros para rodar certinho, com hora marcada, né? Para a gente poder prever e ir lá na hora olhar. E esse, inclusive, é um dos argumentos, né, a respeito da existência de Deus, né? É o argumento do relógio. Por que Deus existe? Deus existe porque o teu relógio atrasa. Foi feito com técnica, com engenharia para fazer o relógio e ele atrasa. 1 minuto, 2, 3. Como é que acerta o relógio, irmão? Você pega e olha no relógio da igreja. Bate o sinal ali, você ouve, é 11 horas, então você achou o teu relógio. E onde que eles acertam o relógio da igreja? O relógio da igreja, alguém liga lá no Observatório Nacional. E o Observatório Nacional, como é que ele sabe a hora? Porque ele observa os astros e os astros não atrasam. Então a gente admira o homem que fez um relógio, o relógio atrasa, vai e volta, o negócio não funciona, de vez em quando dá certo, de vez em quando não dá, acaba a pilha. Irmãos, e Deus que fez os astros rodar direitinho para acertar os relógios? Esse não é digno de admiração? Né? E se eu falar para você, esse relógio apareceu do nada, aí você não acredita. Você fala: não, isso aqui é obra de engenharia, alguém pôs a pilha, botou um monte de roda, de roldana, de coisinha para ele funcionar. Isso aí não aparece do nada. Pois é, mas os astros, né, que estão lá direitinho, marcando a hora, esses apareceram do nada. Esses ninguém engenhou, ninguém pensou, ninguém projetou. Então são coisas, irmãos, para a gente pensar. E com respeito a Deus e as profecias, irmãos, Deus sabe o futuro.
Deus, 1000 anos antes, inspirou Davi, na hora que ele sentou para escrever os Salmos, para fazer profecias a respeito do Cristo, da vida dele, daquilo que aconteceria com ele, especialmente o Calvário. E a principal profecia, irmãos, foi a respeito da ressurreição. Antes dela, ainda tem mais uma aqui, olha, repartindo entre si as minhas vestes. Salmo 22 também, no verso 18, cumpriu lá em Mateus 27. Você pega ali em Mateus 27, até esse detalhe da roupa dele, o que fizeram com a roupa dele, estava escrito, irmãos, profetizado. Mateus 27, 35 e 36, diz o seguinte, ó: os soldados que o crucificaram repartiram as suas roupas entre si, tirando sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. E depois disso sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Irmãos, fizeram um sorteio da roupa dele. Salmo 22, 18. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Estava previsto, irmãos. E aqui nos evangelhos eles dizem que os soldados ficaram com dó da túnica, porque assim, as vestes, eu vou pegar aqui uma peça, eu pego uma camisa, eu pego uma calça, o outro pega, cada um pega uma peça, tudo bem. Mas a túnica grande, se a gente cortar, já não serve, não vai, nós estamos com dó da túnica. Então, e ela é uma peça mais valiosa, também não dá para dar para um, dar para o outro. Igual um ficou com a calça, outro com a camisa, não. A túnica não, a túnica todo mundo quer. É a peça mais valiosa, é o que tem de melhor nessa roupa. Então o que nós vamos fazer? Quem que vai ficar com ela? Vamos jogar a sorte, vamos ver. Quem for sorteado, fica com ela. Salmo 22, irmãos. 1000 anos antes. Então são coisas, irmãos, para a gente entender e tomar o exemplo também. Porque se Jesus era o Filho de Deus, a pessoa sem pecado, a pessoa que veio para nos dar exemplo, ele, irmão, falava a palavra. Na tentação, ele rebateu o inimigo com a palavra. E é o que nós temos que fazer também. Nós temos que estudar a Bíblia para ter as palavras da Escritura, para apresentar para os problemas, para as dificuldades, para as coisas que surgirem para nós, a gente responder com a palavra, a gente responder com um trecho da Bíblia, aquilo que estiver desafiando a nossa vida. E aí, irmãos, a gente passa pelo Salmo 22, vendo a descrição da morte de Jesus, das coisas que aconteceriam com ele. A túnica, que era a peça mais importante, os soldados lançaram sorte para ver quem que ia ficar com ela, né? Então, isso foi ilustrado, de várias maneiras. A gente trouxe essa imagem aí. Tem muitas imagens assim parecidas mostrando esse tipo de coisa. E, irmãos, a profecia mais importante nesse sentido é a da ressurreição de Cristo. Então veja, quando a gente leu ali Atos 2:31, ele fala: nessa previsão da ressurreição de Cristo, Davi disse: a sua alma não foi deixada mais, nem a sua carne viu a corrupção. Isso está no Salmo 16:10, também leitura dessa semana. Irmãos, ele previu 1000 anos antes que Jesus, mesmo sendo morto, passando pelo Calvário, sendo crucificado, tendo os seus pés e mãos pregados, as suas vestes sorteadas entre os soldados, ele veria a morte, diria: Deus meu, por que me abandonaste? Mas não seria deixado na sepultura. Não seria deixado na sepultura. A sua carne não veria a corrupção. O que é essa corrupção, irmãos? A carne não seria desfeita, ela não seria atacada, não é pela deterioração. Não. Ele seria preservado e não ficaria na sepultura, não ficaria no túmulo. Então aqui, irmãos, estava previsto a ressurreição de Jesus dos Salmos. E aí Jesus vai entendendo o sofrimento, vai entendendo que a turma vai perfurar a mão e o pé dele, que vão lançar sorte sobre as suas vestes, que ele vai se sentir abandonado para entregar a sua vida. Ele entende que tudo isso vai acontecer com ele, mas ele entende também, irmãos, que ele não será deixado na sepultura. E aí as pessoas chegam para ele e falam assim: mestre, nos dê um sinal. E o que ele responde, irmãos? Eu não vou dar sinal nenhum para essa geração perversa, vou dar só um sinal, o sinal de Jonas.
Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem vai permanecer 3 dias e 3 noites no ventre da terra, e esse é o sinal. E aí, Jesus, irmãos, nessa compreensão do Calvário, do sofrimento, da morte, mas a compreensão de que não vou ficar lá. Vou ficar lá só 3 dias. Não vai dar tempo do meu corpo ver a corrupção. Não vai dar tempo do meu corpo se deteriorar, do meu corpo se desfazer na morte, na sepultura. Não. 3 dias só. E a minha alma não verá a corrupção, não será deixada no Hades, não será deixada no inferno, não será deixada na sepultura, como diz, né, se a gente depois estuda essa palavra, o Hades é a sepultura, é o lugar onde a pessoa é enterrada. Não vou ficar lá. Mesmo morto, eu não ficarei na morte. Mesmo morto, eu não ficarei na morte. Aí, depois a gente hoje, né, todo velório, toda questão que a gente participa, a gente vê o pessoal cita aquela palavra, né? Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, né? Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê, irmãos? Aí, porque nós lemos depois, vem os apóstolos dizendo que Cristo foi a primícia dos que dormem, ele foi o primeiro que foi para a morte e voltou. Voltou para a vida eterna, a esperança da ressurreição. Jesus tinha claro, irmãos, para mim no Salmo está escrito sofrimento e morte, mas após essa morte, ressurreição e vida. Agora, essa visão, irmãos, desse entendimento, Jesus já sabia o dia, sabia a hora, ele entendeu que ele era o Cordeiro de Deus que ia morrer no lugar do Cordeiro Pascal. O Cordeiro da Páscoa, que morria na tarde do dia 14 de Nisan, Jesus entendeu que aquele cordeiro aquele cordeiro simbolizava a morte de Cristo, porque no dia de matar o cordeiro, Jesus é que foi morto. Naquela hora, na hora da tarde, morreu no lugar do cordeiro, morreu para tirar os pecados do povo, igual o cordeiro da Páscoa fazia. E para livrar as pessoas da morte, porque o cordeiro que foi morto no Egito, livrou os primogênitos todos de serem mortos. Irmãos, esse entendimento Jesus obteve, viu que ia sofrer e morrer, mas viu que iria ressuscitar. E ele entendendo isso, que estava escrito sobre ele 1000 anos antes, ele teve a coragem, irmãos, de entregar a sua vida, mesmo que fosse ao sofrimento, para viver o que estava escrito sobre ele, e para viver a dor e para viver a glória que estava escrito sobre ele. E aí eu pergunto para os irmãos hoje, para a gente concluir essa mensagem, o seguinte: isso, irmãos, que Davi, nos seus pensamentos e na sua música, fez e colocou sobre Cristo, inspirou a Cristo a enxergar a si mesmo nessas escrituras e a seguir em frente. E nós, irmãos? Você tem enxergado a você mesmo nas escrituras? Quando você lê as escrituras, você tem essa visão, gente, isso aqui está falando de mim. Quando você lê a oração de Jesus, em João 17, ele fala assim: eu oro não somente por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim no futuro. Você se sente participante daquela palavra e você sente que Jesus Cristo orou por você? Entende, irmão? Quando você lê a palavra e ele diz assim, no Apocalipse você lê ali, que os salvos, ou então Coríntios 15, onde você lê que Paulo fala: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, nós que estivermos vivos seremos transformados, e os que estiverem na sepultura serão ressuscitados, terão seu corpo transformado, o que é corruptível se transformar em incorrupção, e nós subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Você lê aquilo ali e fala: rapaz, esse negócio está falando de mim. Como Jesus viu
Isso aqui está falando de mim? E quando você lê lá, no mundo tereis aflições, você olha e fala, rapaz, isso aqui está falando de mim. Nós vamos ter aflições, irmão. Não adianta você querer mar de rosa, negocinho tudo bonitinho, tá arrumadinho. Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições. Não tem luta, irmãos. E as aflições que vocês estão passando, os seus irmãos no mundo também estão vivendo as mesmas dificuldades. Você já leu isso? É isso aí, irmão. Luta, dificuldade. Aí você tem dificuldade na sua casa, no seu casamento, e ele fala, olha, vão surgir tempos em que os homens serão amantes de si mesmos, não respeitarão pai e mãe, não terão afeto natural. E você vê as dificuldades que você está vivendo na tua família, no teu dia a dia, no teu emprego, e nego pegando no teu pé. E você lê ali, irmão, você não vê que é sobre você, igual Jesus leu, vão passar um prego na minha mão. A Bíblia está dizendo, olha, aqueles que quiserem me servir, tome a tua cruz e siga. Vai ser dificuldade, vai ser dureza. As pessoas vão zombar de você. Como Jesus viu lá, vão me ver na cruz sofrendo e ainda tirar um sarro. E cumpriu. A Bíblia também diz, olha, se você quiser ser meu seguidor, você tem que abandonar o mundo, você tem que abandonar o que o mundo pensa. O mundo vai chamar você de louco. E você lê aquilo ali, você não vê que está falando com você. Você não vê que do jeito que Jesus se enxergou nos Salmos, o cristão também se enxerga na Bíblia. Você lê as passagens de Paulo, ele falando, rapaz, eu fui perseguido, me deram 40 chibatadas, me apedrejaram, eu tive que sair fugido de uma cidade. Mas nada me afastará do amor de Cristo. Aí você não se enxerga, você não vê Paulo dizendo, olha, o meu dia a dia é pesado, rapaz, porque além do cuidado com as igrejas, além do que eu penso aqui no meu dia a dia, além do meu serviço de construir tendas, além de pensar aqui em vocês, nos meus que estão aqui pertinho, ainda me oprime o cuidado com todas as igrejas onde eu passei. Será que eles estão bem? Será que as coisas estão andando bem lá? Você olha para isso e não se enxerga, você não vê. Combate com combate, né? Quando Paulo chega no final da vida, ele fala, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você não vê o tio José? Você não vê uma pessoa com mais idade que está chegando nessa frase, né? Nós todos aqui somos muito jovens, né? Mas você não vê as pessoas envelhecendo e acabando o seu bom combate. Você não enxerga. Você não olha na Bíblia e se vê na Bíblia. Irmãos, o que deu força para Cristo exercer o seu ministério foi olhar para as Escrituras e se enxergar. Isso aqui é para mim. Jesus levantou na sinagoga e falou, hoje se cumpriu o que está escrito aqui. E isso dava força para ele. Aí eu estou dizendo para você, irmão, compra a sua Bíblia, irmãos, leia a sua Bíblia. A hora que você lê, você passa uma caneta assim e fala, isso aqui está falando comigo, é para mim, é para hoje. Foi escrito 3.000 anos atrás, mas é para mim. E aí quando você lê isso, irmãos, você vai ler muita coisa triste, como Jesus leu, vão furar o meu braço, a minha mão, o meu pé, vão lançar sorte sobre as minhas roupas, vão zombar de mim quando eu estiver em sofrimento, vão fazer de tudo, eu vou me sentir abandonado, Deus meu, por que me abandonaste? Para entregar minha vida. Mas ele também leu lá, irmãos, não deixará minha alma na sepultura, o meu corpo não verá corrupção. E nisso Jesus falou, eu posso entregar minha vida porque o meu Redentor vive e vai me tirar de lá. E aí ele teve força, irmãos, para seguir em frente essa jornada. Agora, e nós, irmãos, nós só vamos ter essa força se nós lermos a Bíblia e procurando qual é a palavra da Bíblia aqui que está falando comigo, que está me dando força, que está me dando esperança. Qual é a palavra aqui que está dizendo que eu vou sofrer mesmo, mas é isso, não tem problema. Essa minha
apesar do sofrimento, da dor, dos problemas, do cansaço. Porque a promessa que tem para mim, irmão, é tudo vazio. A promessa que me espera é que se todas as lutas derem errado e eu morrer, existe alguém com poder para me ressuscitar, para me tirar. E as pessoas às vezes não entendem porque nós cantamos, irmãos, e aí vem a força do louvor e tudo que nós estamos estudando no livro dos Salmos. Irmão, quando nós estamos cantando e louvando a Deus aqui, nós não estamos só falando da nossa alegria, nós não estamos só falando poesia, nós não estamos simplesmente falando que os montes se rendem ao Senhor, que a tempestade, voarei sobre a tempestade. Nós estamos falando, irmãos, de coisas que talvez vão acontecer daqui 1000 anos, mas que nós temos certeza de que vão acontecer. Quando Davi cantava os seus salmos, ele sabia: o Senhor vai levantar um rei justo, vai ter um renovo que vai trazer, irmãos, a salvação. Vai ter alguém que vai se levantar sobre a terra para dar sequência ao trono de Davi. Ele tinha essa certeza, ele cantava sobre isso. E 1000 anos depois chegou a pessoa. E nós hoje, você está cantando aqui, as pessoas não entendem por que esses crentes ficam cantando, ficam falando, mas talvez nós estamos cantando aqui, irmãos, de coisas que vão acontecer daqui a 1000 anos, mas nós temos certeza de que elas vão acontecer. E nós estamos cantando coisas que vão acontecer hoje, amanhã: cura, libertação, salvação, vida com Deus, gente se rendendo aos pés do Senhor, gente entregando sua vida a Deus, gente mudando o seu estilo de vida, gente consertando a sua família, consertando a sua casa, saindo do vício, buscando ter comunhão com Deus. Tudo isso está nos nossos cânticos, irmãos. Como Davi cantava: vão crucificar, vão repartir as vestes, ele vai se sentir desolado, mas ele não vai ficar na sepultura. Assim nós também cantamos hoje. Muitas vezes nosso louvor profético, nosso louvor, nós estamos cantando um hino aqui, mas nós estamos falando do reino, nós estamos falando sobre um rei que vai estabelecer o seu reino na terra. E nós estamos cantando: quando se fizer chamada, lá estarei. Está falando comigo aqui, ó, isso aqui é para mim. Quando fizerem chamada, eu vou estar lá. Você não sente que é com você? Entende? É para isso que nós estamos aqui cantando, irmãos. É para isso que serve o louvor. É por isso que nós estamos. Como Davi cantou o martírio e a vitória de Cristo, nós também estamos aqui cantando as nossas lutas e as nossas vitórias, que certamente virão. E o nosso louvor, irmãos, está cheio de profecia. E a maior delas é a ressurreição, é o dia em que nós estivermos, essa bênção, irmão, de estamos vivos, sermos transformados, ou se estivermos mortos, sair da sepultura para encontrar o Senhor dos ares. Essa é a promessa, irmão, do cristão. E esse texto, onde a gente lê e se encontra, é isso, irmãos, que fortalece a fé. É por isso que nós lemos a Bíblia. Irmãos, por que um plano de leitura da Bíblia? É porque você vai lendo e falando: isso aqui é para mim, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim, isso aqui falou comigo hoje. Por que o Deus falou comigo na hora do culto? É você leu na semana e falou: nossa, isso aqui é para mim, ó. Olha que coisa, como isso aqui me tocou. É isso, irmãos, é isso que nós esperamos, que você chegue à conclusão lá na sua casa. Eu estou lendo isso aqui é para mim. A dificuldade pode ser para mim, mas a bênção também. A bênção de ter uma vida com Deus e de ressuscitar um dia. Se eu não estiver aqui, se essa promessa é para daqui 1000 anos, eu vou sair do túmulo para encontrar o Senhor dos ares. Essa é a nossa esperança. E é isso que nós estamos buscando em Deus. E é esse louvor profético, esse louvor que fala do futuro, esse louvor que usa o poder de Deus de prever o futuro, que nós colocamos em canções para aguardar o cumprimento. É isso que faz do louvor uma peça muito poderosa na oração, faz do louvor algo que nós temos que buscar de coração, irmãos, o dom de Deus para tocar um instrumento, para cantar, para entoar louvores a Deus,
faz com que nós tenhamos esse capricho de selecionar hinos para ouvir, para encher a nossa mente com louvores a Deus, louvores que são de vitória, de bênção, de alegria, louvores que são, irmãos, profecias daquilo que vem pela nossa vida. Eu quero recomendar que os irmãos tenham esses louvores, ouçam esses louvores, e que nós possamos orar pelos irmãos do louvor, pelos nossos irmãos que se empenham na área do louvor, porque durante esse estudo dos Salmos, irmãos, a gente vê quantas grandezas tem neles, né, para nos trazer riquezas espirituais e para serem proféticos daquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida. Vamos orar e vamos falar com Deus aí.